Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um OneCast. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. Eu já a conheci há algum tempo atrás, gostei muito quando conheci, podemos estar de novo juntos aí também, com a Laila Coelho. Isso aí, tô muito feliz de estar aqui, viu, pastor? Muito feliz porque hoje falamos sobre solteiros que oram, estávamos participando aqui da conferência, então adorei. Então, o que eu puder ajudar, servir, né? Maior é o que serve, então claro. O que eu puder servir aqui para ajudar todo mundo que vai assistir, fico muito feliz. Que bom, que bom. A Laila trabalha muito, na verdade, com essa parte digital e tem um direcionamento de Deus aí de alguns anos atrás. Queria até que você contasse um pouquinho sobre isso, o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho mais, Laila. Sim. De quando que começou todo esse processo na tua vida e você começar a falar mais sobre essa parte de identidade para as pessoas, para poder descobrir quem elas são realmente em Cristo. Como é que começou tudo isso para ti também? Pois é, eu tô na internet já desde 2011. Então, quando tudo era mato na internet, entendeu? Não tinha nem Instagram. Instagram era só um aplicativo pra você botar um filtro na foto. Sim. E eu comecei no YouTube. Então, eu não era cristã, né? Eu comecei como beauty guru. Era o termo que o pessoal falava. Então, eu ensinava maquiagem, penteado. E eu também falava sobre relacionamento, mas não era relacionamento cristão. Então, vocês podem imaginar como Deus modificou a minha vida. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, moro em São Paulo. Então, lá eu falava muito sobre maquiagem, sobre penteado, sobre autoestima. Sempre gostei de ajudar mulheres, né? Eu sou filha de uma mãe que sempre foi muito vaidosa. Parecida com a sua história. Também perdi minha mãe com 15 anos. E minha mãe também era muito jovem. E também teve câncer. Então, você sabe. Mas minha mãe também era muito vaidosa e ela era modelo, na verdade. Então aí eu já tá, né? Então, pra você ver como é que é, né? Então, a autoestima sempre existiu dentro da minha casa. Só que minha mãe não cuidou muito das emoções. Então, assim, eu visualizava muito minha mãe chorando, minha mãe triste. E era muito complicado eu lidar com uma mulher que, aparentemente, era tão linda. Minha mãe era uma mulher muito bonita, assim. As mães das minhas amigas falavam: nossa, como sua mãe é linda. Quando minha mãe chegava na escola, ou pra me buscar... Quando minha mãe chegava na escola pra me buscar, tinha um centro educacional de esportes. Então, minha mãe ia me buscar lá no futebol, nas coisas, nas danças. E minha mãe chegava sempre linda. Minha mãe era advogada. Então, ela estava sempre muito alinhada. Então, ela chegava, tipo, pá, todo mundo olhava. E que não só pela questão física, mas por sair de casa, fora de casa, talvez desse uma impressão que estava tudo bem. Pois é, e minha mãe era muito bonita, assim, muito simpática, muito pra cima. Então, realmente, pra mim era uma coisa meio doida, do tipo, nossa, minha mãe é tão linda, ela é tão pra cima, e de repente, quando eu via ela em casa chorando. E eu não entendia. Então, eles tiveram ali uma separação muito cedo, eles separaram, eu tinha 2 anos, minha mãe e meu pai. Então, eu vi muito minha mãe. Então, a gente falava que era o pai, né? Minha mãe era mãe e pai. E aí, de repente, com 15, eu perdi minha mãe. E eu perdi essa referência, né? Então, pra mim, eu fiquei ali um tempo até usando as roupas meio mais largas. Eu não ligava muito pra essa minha parte de autoestima, assim. Porque pra mim era... isso não vale de nada mesmo. E minha mãe faleceu. Então, eu tive... Isso pra mim era uma coisa, assim, mais da vaidade. Tá. E eu fui fazendo isso. Então, eu ensinava maquiagem, eu ensinava penteado, coisas mais, assim, superficiais, né? A roupa, o look. Eu me formei em consultoria de imagem e me graduei em jornalismo. Então, eu sempre gostei de falar, sempre fui muito comunicativa. Com tudo isso, quando eu conheci Jesus, meses depois eu perdi meu pai. E ali eu fiquei, meu Deus, e agora? Agora eu já não tenho mais mamãe nem o papai. Sim. E aí eu fui entendendo o que era a orfandade e automaticamente a paternidade de Deus. Então eu sempre falo, e isso é muito claro na minha vida, eu acredito que tenha pessoas que possam estar passando por isso também, que eu acho que existem alguns momentos dentro da nossa caminhada da fé. Então primeiro eu aceitei Jesus, que foi o ato ali de levantar a mão, mas se você aceita Jesus, às vezes numa igreja que não te acolhe, você fica sem entender. Sim, você não, eu vim, né, de outras doutrinas, e eu vim do mundo, como as pessoas falam. Eu não tinha um conhecimento espiritual sobre quem é Jesus, né? Então, assim, eu tava ali. Eu gostava de ir, eu achava legal, tocava uma música e tal, e a palavra era legal, e eu falava, nossa, que legal. Mas eu não tinha uma vida com Deus. Então, em 2018, foi a grande virada da minha vida, eu me mudei para São Paulo. Mas quando você começou numa igreja, era 2018 ou era um pouco mais cedo? Não, foi em 2016. Tá.
E aí, logo depois, meu pai faleceu. E aí, eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser? E aí, dá aquela impressão de que, nossa, aceitei Jesus e minha vida piorou. Né? Muita gente fala isso. E não é, né? Na verdade, eu acho que o Senhor, ele vem e coloca luz em tudo aquilo que precisa sair, tudo aquilo que precisa ser transformado. E em 2018, eu fui num acampamento da igreja que eu frequento até hoje, que é o Bola de Neve. E aí, naquele acampamento, eu entendi, ali eu me converti. Ali eu entendi quem era Jesus, ali eu entendi os nossos 5 ministérios, ali eu entendi os dons do Senhor, ali eu fui acolhida, né? Ali eu tive uma família em Deus, que são meus amigos e líderes, que são até hoje, são pessoas que cuidaram de mim, assim, eu falava palavrão. Então, no Rio é muito comum, mas eu sempre falo sobre identidade, porque você não é o que você pensa que você é, você não é o que as pessoas pensam que você é o que Deus diz que você é. Sim. Então, quando eu decidi falar sobre identidade, foi quando eu saí desse lugar daquilo que era externo, como eu falei da minha mãe, Sim. da beleza, da maquiagem, e por dentro. Então, assim, o que me move é ver mulheres não passarem pelo que minha mãe passou. Sim. É o que me move. É mulheres que são corajosas a ponto de terem amigas. E minha mãe não tinha muitas amigas. Ela tinha muitas pessoas que amavam elas, mas as pessoas praticamente olhavam para minha mãe como uma pessoa, meu Deus, ela não tem problemas. E minha mãe também ali naquela de mãezona, não se abria, então ela apagava a nossa terapia, mas ela não fazia. Então, assim, eu tenho muitas memórias, assim. A minha mãe nasceu para ser mãe. Então, quando eu vou para a minha vida, eu não sou as crenças da minha mãe, eu não sou as crenças do meu pai, nem a dos meus irmãos. Eu decidi ter a identidade de Cristo. Sim. E aí, até tem muita gente que vai levando a vida num modo automático, na verdade. Então, assim, não, porque eu vim dessa casa, ou eu fui criado assim, então, inevitavelmente, eu sou assim. E acho que não pode mudar. Ou então, tem gente que fala assim, aqui em Curitiba, pelo menos, tem uma colônia italiana muito grande. E o italiano, né, tradicionalmente, quando se fala que o cara fica meio bravo, meio estressado, diz que o sangue ferve e passa um pouco do limite, não é? Mas eu vejo que quando a gente conhece Jesus, não é mais a minha descendência, o sangue ferve ou não ferve, mas é a identidade que eu vou descobrindo em Cristo também. Exato. Então, assim, por que eu toquei nesse assunto? Porque quando eu tava lá, que eu falei, né, que eu falava palavrão, eu tinha costumes que eram da minha cidade. Sim. Era muito comum, as pessoas lá falam e tal, e se você foi pro Rio, se você não estiver num ambiente cristão, é normal. Então, assim, isso muita gente fala assim, mas lá todo mundo fala. Mas meu pai também faz não sei o quê. Mas minha mãe também é assim. Mas eu sou assim porque meu avô era assim. E aí a pessoa ela começa a ter crenças e personalidades daquilo que lhe tá implícito no seu DNA, mas existe algo... Que você aprendeu naturalmente em casa. Exato. E tem coisa que tá no nosso DNA mesmo. Só que existe uma coisa que chama neuroplasticidade, que a Bíblia já diz em Romanos 12:2, que é a metanoia. O nosso cérebro ele tem a capacidade neural de ser treinado. Então, os cientistas, né, na neurociência falam que é neuroplasticidade, mas para nós é a metanoia. A Bíblia já falava muito antes sobre isso. Exatamente. Então, assim, por isso que diz, né, ninguém explica Deus, porque Deus já falava sobre coisas que hoje a ciência tenta provar e mostrar, e na verdade é o que acontece. Então, assim, eu decidi ter uma identidade em Cristo, e o meu papel é mostrar para pessoas que passaram pelo que eu passei, ou vão passar, ou estão passando, que assim, tem jeito. Sim. Você não é o resultado daquilo que te fizeram, né? Em muitos momentos eu me peguei perguntando, até conversando com amigas que são cristãs desde berço, e eu falava, cara, eu queria ter conhecido Jesus quando eu era criança. Eu queria não ter feito metade das coisas que eu fiz, eu queria ter me guardado. Crescido na igreja. Isso, nossa, se eu tivesse crescido na igreja, eu não teria feito isso. Poxa, por que minha mãe não conheceu Jesus antes? E por que isso, por que aquilo? E minha amiga falou, foi muito lindo, porque ela virou pra mim e falou assim, mas amiga, e as pessoas que são como você era? Elas vão ouvir de quem? Sim. De mim? Que sou crente desde berço? Que não fiz nada? Que não vivi nada? Que na igreja e a pessoa não consegue ter essa mesma noção, né? Ela não vai ter esperança de que aquele Jesus é para ela. Sim. Então o Senhor também escolhe pessoas como eu, que são pessoas que tiveram uma vida, para poder dizer, cara, você teve todas essas oportunidades do mundo, mas você decidiu servir a Cristo. Sim. Então, assim, o que é mais cristão, né? É alguém que teve o mundo inteiro ali a seu dispor e virou e falou assim, não, eu quero seguir isso aqui. Isso aqui para mim é uma verdade absoluta. Então, quando eu decidi falar sobre identidade, foi sobre isso. Foi sobre você ser
quem Deus te chamou para ser. Sobre a tua missão, sobre o teu propósito, sobre os seus ideais, sobre os seus valores. Não sobre aquilo que você é resultado, sabe? Porque eu vim do subúrbio do Rio. Então, assim, isso não define quem eu sou. Né? O que define quem eu sou é quem Cristo pensa que eu sou. Sim. E o que a palavra fala, né? Exato. Então, você vai pensar, por exemplo... Daí a pessoa fala, mas o que Cristo define? Gente, olha pra palavra. Isso, você é filha, você é filho. A gente é filho, a gente é sacerdote, Isso. a gente é embaixador, a gente é corpo de Cristo, ministro. Cara, é tanta servo. Coisa que a palavra coloca pra gente. E aí eu começo a entender o meu propósito de verdade, né? Exato. Nosso propósito é muito claro, assim, né? Eu sempre falo. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, ser luz e sal na terra. Então, assim, você tem dúvida da tua missão, de como que você vai fazer isso. Eu sempre falo, o meu propósito pode ser o mesmo de um médico, por exemplo, que não tem um ofício nem um pouco parecido com o meu. Mas o pra que você levanta? É muito vazio eu levantar e vou trabalhar para construir minha família, para criar meus filhos e só. Não, nosso propósito é implícito em ajudar outras pessoas, né? E eu gosto muito de usar uma analogia que é assim, por exemplo, você tem um objeto, por exemplo, esse microfone. Pensa aí que a gente nunca viu esse microfone na vida. Nunca viu. Aí, de repente, chega esse objeto na sua mão. Aí você olha e fala, gente, mas pra que serve isso aqui, né? Nossa, mas pra que serve o quê? Tá escrito aqui, sure. O que é isso? Não sei o quê. E aí você vai pra isso. Pra onde você vai buscar? Saber pra que funciona. Você vai pro criador disso aqui. Isso aqui. Certo? Eu vou pro manual, eu vou ver o fabricante. Mas saber quem criou isso para entender o processo. Pra poder saber, nossa, esse troço aqui, o que é isso aqui? Tem uma ponta. Meu Deus, o que é? Quando você vai para isso, você começa a entender que o criador disso aqui, o fabricante disso aqui, vai te dizer o para que isso aqui serve. E quem foi o nosso criador? Sim, o próprio Senhor. Cristo, claro. O próprio Deus. Então, para quem que eu devo perguntar o para que eu sirvo, o para que eu nasci? É para Deus. Laila, mas eu não consigo, eu não escuto a voz de Deus. Mas então, quais dons o Senhor derramou sobre a tua vida? Quais os talentos que você já tem? Quais são as suas características que você já tem? O Senhor derramou sobre você vários dons, vários talentos. Foi Ele que te criou, desse jeitinho. Do jeitinho. E eu falava assim, Deus, como é que eu vou falar do Senhor? Eu sou muito espalhafatosa, eu falo muito alto, eu grito muito. Eu estava acostumada a falar. Eu falo, oi, belezuras, é o meu bordão, né? E eu estava acostumada a falar sobre isso em maquiagem e tal. Como assim, Deus? Eu vou falar de Jesus. De uma hora para outra, começar a falar de Jesus. As pessoas vão falar que louca. E aí eu escutei, assim, de forma audível. O Senhor disse assim, mas eu te fiz assim. E é desse jeito que eu vou te usar. Então, a gente, às vezes, olha pro lado, né? Que você falou, tipo, você olha pro lado, olha pra frente, olha pra trás. A gente tem que olhar pra cima, porque se você olha pro lado, você se compara. Sim. E aí você fala, nossa, mas eu não falo manso igual a pastora tal. Tô falando do meu caso que sou mulher. Mas eu não falo tão firme igual a fulana. Mas eu não sei tanto versículo igual... E aí você começa a se engessar. Quando Deus te chamou para falar da sua forma, do seu jeito. E as características tuas foi Deus que colocou também. Exato. Eu vejo que às vezes o problema é que a gente quer ser o outro. E eu vejo, não, mas aquele pastor, aquela pastora, aquele líder, aquela líder, fala de eu queria tanto ser como ele, fazer igualzinho ele. Mas você se anula e você passa a vida inteira dando volta, mas você nunca vai conseguir chegar a ser aquela pessoa porque não é quem Deus te preparou para ser. Exato. Então, assim, isso é pra tudo, né? Sim, claro. Então, nossa profissão, nossos relacionamentos, nosso relacionamento sentimental, dentro da nossa casa, na nossa família. Então, assim, eu sou uma defensora de você ser quem você foi chamado para ser. E como descobrir isso? Se conhecendo. Então, o processo do autoconhecimento é um processo. Claro. Então, assim, eu sempre falo, se submeta aos processos. Trate a sua alma. E não pule etapas nesse ponto também. Não pule etapas, trate a sua alma. Se for preciso, faça terapia. Se for preciso, faça coach, mentoria. Tudo aquilo que vai te ajudar a tomar passos que vão te ser importantes. Então, assim, eu estudei muita parte das emoções, traumas, medos, inseguranças. E eu posso falar, assim, do lugar, o quanto que isso me transformou. Né? Me fez uma mulher segura, me fez uma mulher corajosa. Porque a gente já tem as nossas competências. Só que às vezes a gente não sabe aplicar. Né? A gente vive num mundo tão perturbador, onde você tem muita informação, é tudo muito rápido, e aí você quer que aquela velocidade seja na tua vida também. E Deus tem um tempo certo para todas as coisas, né? Claro. Acho muito legal, até umas coisas que você falou, porque 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, vai dizer que o nosso propósito é agradar a Deus. E quando eu começo a entender minha identidade em Cristo, não é aquela imagem, preciso agradar a Deus, servir agora, né? Colocar uma beca santa e ficar lá adorando Ele e tal. Não, gente, é tudo que eu faço, porque tudo que eu faço como se fosse para Deus. É diferente o processo. Porque o pessoal acha que o cara se converteu, mudou de vida e agora parou de fazer todas as coisas que
alguns consideram que é mais legal ou tal. Mas o legal no teu caso é você poder mostrar não só a transformação que Deus trouxe sobre a tua vida, até o posicionamento, porque se posicionar nos canais que você já estava trabalhando também te trouxe perdas, de certa forma. Com certeza. Se eu falar num sentido numérico, simplesmente. Sim. Mas o ganho é muito maior, né? Sim, por exemplo, eu estava no evento dos Solteiros que Oram, que é o ministério aqui da igreja, e uma moça falou pra mim, nossa, eu te seguia antes, porque meu irmão é ator, né? Ela falou assim, nossa, eu te seguia antes por causa do seu irmão. Ela, ai, desculpa, eu te seguia por causa do seu irmão. Eu falei, não, fica tranquila. Ela, eu te seguia antes, na época de maquiagem. E aí eu parei de seguir porque eu me converti. E aí um dia eu tava olhando os vídeos na internet e eu achei o seu. Eu falei, gente, a Laila, mas não pode ser a mesma Laila. Laila Gilma, será que ela falava de maquiagem? Agora tá falando de livro. Ela falou, nossa, fiquei toda arrepiada. Eu fiquei muito emocionada de te ver aqui falando de Deus. Então, assim, tive perdas, mas de pessoas que acompanharam a minha transição e de outros que se transicionaram junto comigo. Sim. E outras novas, claro, que chegaram depois. Então, assim, Claro. com certeza eu tive perdas, mas que não foram perdas, né? Sim, a sim. gente primeiro a gente limpou ali e hoje é um público totalmente direcionado, mas que eu acho que o meu chamado, o meu ministério, o propósito que eu tenho em Deus é trazer esse alerta para que as pessoas cuidem do corpo e da alma. Porque Integralmente. Integralmente, porque a gente vê muitas pessoas cuidando só do espírito. E são pessoas obesas espiritualmente, né? Tem muito conhecimento teológico, mas elas não vivem o que pregam. Sim. Elas falam sobre aquilo que elas leram, que elas estudaram, têm as próprias crenças. Ah, não, isso aqui pra mim não serve. Ah, não, isso aqui pra mim não é bom. E julgam a todos que estão fazendo, mas não fazem. E muitos não cuidam da alma, principalmente. Na verdade, é muito legal porque, não sei se você já viu, chegou a ver, em Levítico, na verdade, tem uma descrição onde Moisés recebe do Senhor com relação a algumas deformidades com relação aos sacerdotes. E que tipo de pessoas não podiam ser sacerdotes naquela época, que era só a tribo dos levitas. Hoje todos nós somos sacerdotes, nós sabemos disso. Mas vai falar sobre aquela que tinha a mão ressequida. Então tem algumas características físicas que apontam para questões espirituais. Uma delas era aquelas pessoas que tinham, segundo o que o texto vai dizer, o corpo desproporcionado. Então, quero o quê? Tem uma mão maior que a outra, né? A orelha é muito grande, é uma coisa assim, desproporcional. Que é a mesma característica, não com relação à questão física, mas agora espiritual, que é o cara o quê? Que ele é um PhD, um cara fantástico na teologia, ele é extremamente profundo na palavra, mas ele não consegue praticar aquela palavra. Ele é desproporcionado. E o que a Bíblia vai dizer é que ele está precisando buscar de novo esse equilíbrio de vida para voltar a ser um sacerdote do Senhor, na verdade. Exato. Não, isso é sensacional, porque eu conheço muitas pessoas que têm conhecimento assim, técnico, que você fica ali horas, né? Tem um ministério mestre assim, muito forte da pessoa, e ela fala, ensina. E em pequenas atitudes você não vê Jesus. Não, nem ser crente. A pessoa vira as costas e não agradece um copo de água. A pessoa vira e não cumprimenta os outros. Você fala, É grossa, sei lá, né? E assim, é pequenininho. Aí você e vira pra você e sorri. Aí você fala, gente, mas tipo que assim... tá acontecendo aí? Esse Jesus aí tá meio diferente. Esse Jesus tá seletivo, né? Então, assim, Jesus era simples, né? Então, sim. E outra coisa, quando a gente falou de processo, que me veio aquele versículo que diz assim, né? Não menospreze os pequenos começos. Amém. Então, assim, hoje eu tô aqui, mas um dia eu nunca imaginei estar aqui. Dentro de uma igreja, gravando podcast, porque assim, eu nem sonhava com Jesus, entende? E quando... Igreja, então, nem se fala. Não, gente, eu sempre busquei muito a parte espiritual, então eu sempre fui em lugares, porque existia um vazio muito grande em mim. Então eu ia e eu sempre fui muito dedicada às coisas, assim, de qualquer coisa, eu sou muito determinada. Então, se eu for pegar alguma coisa pra fazer, eu vou fazer até o final, sabe? Até que me prova o contrário. Então, eu posso dizer de cadeira que, tipo assim, não, Jesus é ao concurso, assim, sabe? É extraordinário. Ninguém precisou me falar. Porque eu falo do lugar de fala, né? Hoje em dia eu falo, meu lugar de fala. Eu falo de um lugar de alguém que conheceu outras coisas e eu posso falar pra você que, assim, não precisa procurar. Entendeu? Tipo assim, aqui tá a salvação, aqui tá a verdade, aqui tá a vida. Nada nunca me preencheu tanto quanto me preenche hoje. Então, assim, o mundo ele vai te dar muitas oportunidades e muitas coisas que aparentemente é legal, mas só Jesus realmente tem o poder de transformar a sua vida, de te fazer encontrar um sentido com tudo isso que tá acontecendo no mundo apocalíptico, né? E aí você olha e você fala assim, não, mas cara, eu tenho Jesus. Então, né, Maranata, tamo junto. Amém. Né? Vem, Jesus, vem mesmo. Então, assim, te traz um conforto, assim, no coração. Sim. E é muito legal o que você falando, me vem muito à mente, por exemplo, Eclesiastes, na verdade, né? E você vê Salomão descrevendo tudo que ele fez, tudo que ele teve, tudo que ele conquistou, e no final ele fala, cara, foi tudo vaidade. É correr atrás do vento.
É isso aí. No fundo, não teve nenhum sentido de eu estar aqui se não fosse para levar a tua palavra. Então, assim, um dos momentos que eu mais fico feliz na vida é quando eu tô falando de Jesus. Assim, é quando eu tô no meu Instagram fazendo live. Então, nossa, alguém me chama para falar, vamos, porque eu gosto, sabe? Sim, claro. É o jeito de servir, como Deus colocou também, né? Então, Exato, é muito legal, né? Deus deu o dom da comunicação, de falar, e eu gosto, né? Não à toa que me formei em jornalismo, então, assim, eu gosto da parte de comunicação. Então, falar de Jesus é uma dupla imbatível. Ah, que bom. Que bom que tá aqui pra gente falar sobre isso também, né? Então, muito legal. É muito legal o que você falou, assim, como pastor, na verdade, né? Eu tenho um chamado de Deus desde os 15 anos, mas sou filho de pastor. E eu confesso pra você que uma das coisas que eu menos queria ser na vida era pastor. Porque, não por causa do meu pai é uma bênção na minha vida, mas eu via tanto que ele sofria, porque cuidar de gente é um negócio complicado. Afinal de contas, a Bíblia já diz que o pastor tem até o cajado, que às vezes tem que dar umas cajadadas também, verdade, né? Então não é fácil também. Mas é muito interessante porque quando eu entendi o chamado de Deus para minha vida, né, e fui transicionando daquilo que eu estava trabalhando antes, eu era bancário, trabalhava com outras coisas, e fui realmente entrando de cabeça no ministério, como Deus tinha direcionado, Deus me deu um versículo que eu guardo até hoje como um versículo que norteia o meu ministério, que é 1 Coríntios 9, versículo 27, que vai dizer: mas esmurro meu corpo e o levo à escravidão, para mesmo depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Ou seja, tudo que eu faço de maneira integral, eu faço porque eu estou pensando lá em cima. É quando eu chegar na glória, me encontrar com Jesus, e não com aquela imagem do pessoal que fala, não, se eu chegar lá com a beca pegando fogo, tá bom. Não, gente, eu não quero chegar lá com a beca pegando fogo. Quero chegar lá bem e poder ouvir o Senhor falando, ó, filho, servo bom e fiel, entra no gozo da tua morada. Eu também, gente. Comigo não tem esse negócio aí de querer, não, vai vir assim. Não, quero chegar lá e Deus falar pra mim, olha, servo boa, serva fiel, fez tudo que eu te pedi, né? Tudo que eu tinha pra você... Você fez. Você foi lá, agarrou, não deixou a desejar, né? Não desperdiçou as coisas que eu te dei. Então, assim, eu faço de tudo para que eu tenha cada vez mais santidade na minha vida, para que eu seja uma mulher cada vez mais firme na palavra de Deus, que o meu coração não se corrompa com a vaidade ou com os frutos do mundo, né? O luxo, ou qualquer coisa que me é proporcionado, ou fama, ou qualquer outra coisa que o nosso coração se envaidece, né? Ai, nossa, eu fui reconhecido, olha que legal. Mas quando, na verdade, o propósito sempre é o Senhor, né? Sem falsa modéstia, mas reconhecendo quem você é, mas entendendo que a glória é de Deus, né? Claro. Que tudo que a gente faz é para Ele. Sim, e até aqui na igreja, né? Por causa desse movimento de unidade que a gente tem em Curitiba, com a Semana de Avivamento, tem muita gente que vem me perguntar, pastor, mas como é que foi estar à frente, junto com outros pastores, não sozinho, porque é um movimento de unidade, para organizar cultos nos estádios, né? E todo esse negócio e tal. E, gente, sabe que dia que é o dia mais legal do culto do estádio? É o dia após o culto do estádio, onde todo mundo foi embora, mas você está dedicando para Deus tudo o que aconteceu naquele lugar, onde o teu telefone não toca mais. Porque antes estava tocando tanto, porque todo mundo queria ingresso e queria ajuda e tal. Mas um dia depois, só toca fornecedor. Cobrando e fazendo coisa e tal. E a vida volta a ser a mesma vida. Você não é alguém mais importante, menos importante, porque você estava à frente, foi chamado para fazer isso, fazer aquilo. Gente, todos nós somos iguais. E Deus derrama da sua capacitação do alto para a nossa vida, para poder exercer tudo aquilo que Ele coloca sobre a gente também, né? É verdade. Tá bom? Laila, obrigado por estar aqui com a gente. Estou muito feliz de ter recebido vocês aqui também. Deixa uma dica pro pessoal aí, né? Com relação a essa questão da identidade. Como que o pessoal que está meio perdido um pouquinho, dando umas voltas na vida, talvez possa dar um primeiro passo para esse resgate dessa identidade de cada um também? Bom, primeiro começa a me seguir. Pode ir, já diga isso. Boa, muito bom. É uma ótima dica, porque eu falo disso de forma maçante. Né? Eu falo sobre identidade. Maçante e edificante. E edificante, falo muito sobre identidade. Não tem como falar de identidade sem falar sobre propósito de vida, sem falar de autoestima. Então, assim, a identidade é você saber quem de fato você é, né? Quais são as suas características. Então, assim, você tem uma digital e você é diferente de qualquer outra pessoa. Eu sou diferente de você, sou diferente do Fê, sou diferente de todo mundo que está aqui. Então, e de todo mundo que está assistindo. Então, como saber? Você tem características pessoais, valores, virtudes, qualidades, né? Dons que o Senhor derramou sobre a tua vida. Não sei, Laila. Pergunta para as pessoas que você mais convive. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu marido, pode ser sua melhor amiga. Quais são os pontos fortes teus, por exemplo? Isso, quais são os seus pontos fortes? A gente faz uma análise, chama análise SWOT, que a gente determina sobre esses valores, essas coisas. É muito usado dentro de empresas, mas a gente pode usar na nossa vida pessoal também. Então, determine isso. Coisas que você tem. O segundo passo é você se aceitar.
Porque muita gente chega pra mim e fala assim, eu não sei qual é a minha identidade. Eu falo, você sabe? Mas Você você só não queria quer ser igual a aceitar. fulaninha. Você queria ser igual a sua amiguinha do lado. Você queria ser igual ao seu irmãozinho ali do lado. E aí você não se aceita. Então o segundo passo é você se aceitar. Cara, como assim me aceitar? Aceitar meu biotipo. Aceitar que eu não sou tão alto, aceitar que eu não sou que eu sou baixinha, ou aceitar que eu falo muito alto, ou aceitar que minha voz é muito baixa, ou aceitar que eu sou meio fanho, ou aceitar que eu não sou, ou aceitar que as minhas habilidades não são manuais. Por exemplo, eu não tenho habilidades manuais, então eu não sou boa pra costura. E tá tudo bem. Eu não sou boa pra, por exemplo, estragou um brinco meu. Tem amiga que ela vai, pega um alicate, ajeita e, meu Deus, Tem pronto. prazer em fazer isso? Eu não Meu tenho. Deus, eu falo, eu não sei. Meu dom não tá aí. E eu não fico insistindo naquilo que eu não sou boa. Tá? Eu não fico querendo provar pra mim mesma que eu vou conseguir. Não, eu não tenho que saber tudo. Então, eu foco naquilo que eu sou boa. Então, eu acho que um bom exercício é esse. Pega um papel e anota as suas características, assim, já vai te dar um norte muito claro. O segundo passo é aceitar quem você é. E terceiro, vá dentro da Bíblia e veja quais são as características, assim, de Cristo. Não tem, né, não tão claro, mas pelas atitudes que Jesus caminhava, como que ele se comportava, você consegue entender mais ou menos como Jesus se comportava em situações onde ele era repelido, em situações onde ele era julgado, onde ele era confrontado, onde ele tinha ali oportunidades e que, de repente, ele se comportava de certas formas. E aí a gente consegue ver. Se espelhar nisso também, né? Se espelhar nisso e entender, cara, quais são as características de Cristo, né? O que Cristo espera de mim, o que Deus espera de mim, como filha, como serva. E aceitar que você é filha e não uma escrava do medo, né? Tirar essa mentalidade de escravidão, né? Onde você não merece nada, onde nada acontece pra você, onde a sua vida não vale nada. Não, você é filha, você é uma serva. Amém. E você é abundante, né? João 10:10 diz, o diabo vem pra matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Ana, pelo tempo. Obrigada a Bom você, estar com vocês pastor. aí também. Adorei. Que Gente, bom. um beijo. Deus abençoe a vida de vocês e me acompanhem lá. Muito bom. Com certeza. Acompanha mesmo, gente, que vale a pena, vale a com pena. certeza. Eu já acompanho. Mas Tá? tá. Fazendo a propaganda aí também já. A gente se vê, gente, no próximo OneCast. Yes.